Bom dia, estamos aqui na APS do INSS na cidade de Coruripe, na presença do gerente da APS, o Elber, na pessoa de quem eu agradeço a presença de mais servidores, né? Temos aqui o Paulo e também a Ariana. E nós agradecemos pela disponibilidade de vocês de conversar um pouquinho com a gente. Chegamos aqui, vimos que vocês têm uma demanda de atendimento ao público sempre constante, né? Tá sempre chegando gente. E a gente sabe que para ter um tempozinho como esse para a gente conversar, precisou haver da parte de vocês uma certa sensibilidade e nós agradecemos por isso. Que mais uma vez conosco também nosso colega Procurador Federal, Dr. Nelson Félix, que sempre nos acompanha na medida das possibilidades nessas visitas institucionais. E nosso trabalho em relação a essas visitas tem a ver primeiramente com a aproximação, né? A Procuradoria tem uma função em relação ao INSS de dupla face. Tanto a gente faz a parte administrativa como a parte judicial. E na parte administrativa, eu figuro como procurador seccional e no nosso trabalho é de fazer assessoria para os servidores, né? E aí não inclui apenas o gerente executivo, né? Do Edgar, a gente também tem essa necessidade de aproximar do gestor das APS, porque sabemos que há algumas demandas que são digamos assim, pontuais na APS e às vezes o gestor precisa desse contato com a Procuradoria, né? Então, a ideia que nós recebemos, na verdade essa ideia não é nossa, mas foi uma orientação que recebemos do Procurador Regional do INSS na cidade do Recife. Ele, em uma reunião em Brasília, ele fez a pontuação de que estava lá no estado de Pernambuco visitando as APS e de certa maneira nos influenciou a também fazer esse mesmo tipo de trabalho nos nossos estados de origem, né? E aí foi quando eu voltei dessa reunião com essa ideia, mas aqui tomei conhecimento que o doutor Nelson já fazia esse trabalho. Então o trabalho dele ele estava mais, digamos assim, restrito à região do Sertão, porque ele trabalha fazendo audiências naquela região. Então ele tinha visitado boa parte das APS ali do Sertão, e aí depois a gente comprou a ideia de fazer algo maior e visitar todas as APS do estado. Então hoje nós estamos aqui em Coruripe, já a 41ª APS. Falta só uma para a gente concluir essa primeira fase. E acreditamos que depois de conhecer as pessoas fica mais fácil, né? Porque às vezes a gente tem que se comunicar sem nunca nem ter visto a pessoa. E às vezes a gente... assim, né? Às vezes passa comunicando sem saber nem quem é. Isso. E aí quando a gente aproxima e temos já essa proximidade, fica mais fácil. Então o grupo ele foi criado com essa ideia de aproximar o servidor do INSS da sua procuradoria. E a gente sabe que a procuradoria do INSS ela tem um papel assim de padronizar ou tentar uniformizar ou padronizar entendimentos, né? E dentro da autarquia previdenciária há alguns assuntos que demandam um maior interesse, e aí esses assuntos a gente vai tentar agora nessa segunda fase, depois de conhecer todo mundo, já ir colocando esses conteúdos dentro do nosso grupo, né? Aqui, Elber, na sua APS, vocês enviaram tudo para a Central Única ou ainda tem alguma coisa que está sendo analisada aqui? Tem pouca coisa assim de benefício, tem uns urbanos que ficaram, que sobraram. Pelo menos na minha caixa, né? Mas o resto... O que entra já está indo todo para lá. Direto. Então, no caso, ficou um passivo com você, mas o que está chegando aqui está sendo redistribuído, né? Sem exceção. Eu acho que isso é revisão, né? Revisão. As revisões continuam, né? Eu acho que recurso, alguma coisa cai. Auxílio doença. Auxílio doença também, algumas coisas. Só de remarcação, né? Assim, mas a entrada mesmo, acho que não. Tudo pra lá. Tô entendendo. E vocês recebem alguma coisa de lá ou vocês estão trabalhando só nas manutenções? Não, a gente puxa a tarefa, né? Porque a gente trabalha na central também. Pronto. A gente fica dias aqui. A gente faz tudo, né, praticamente. Faz parte de manutenção e faz reconhecimento inicial também. Ponto. Então, eu pergunto isso porque a realidade das APS é bem díspa. Tem APS que, por exemplo, o pessoal está fazendo exclusivamente o trabalho local, só de manutenção. E tem APS como de vocês que estão fazendo
essa ajuda com a central de análise, né? Então, é importante saber disso, porque daqui a pouco o doutor Nelson vai compartilhar conosco algumas informações sobre fundamentação das decisões administrativas, e é importante saber que os servidores aqui, no caso de Coruripe, estão trabalhando também com a central de análise, né? Então, o trabalho que vocês antes faziam aqui, e que era, portanto, restrito aos pedidos do município de Coruripe, né? Como nós falamos aqui com o Elber também, vocês recebem alguma coisa de municípios limítrofes, né? Próximo. Já que é da Praia e Piaçaba do Sul, Feliz Deserto, né? Mais desses dois. Mas agora, por conta da central única, vocês estão recebendo do estado inteiro, né? E a gente tem até, inclusive, conversado com os servidores que trabalham na central única para saber como é que está sendo a adaptação em relação ao tipo de benefício que vocês estão analisando, né? Porque aqui o perfil dessa APS era mais rural, né? Misto, acho que é misto. O que mais aparecia aqui, na verdade, eu acho que era benefício assistencial. Antes do INSS digital. Não, é a demanda da cidade, o que entra aqui, acho que o mais BPC, né? É o BPC e o rural. Não, e o rural, né? Aí entra pescador e segurado especial, né? O rural. Porque aqui tem a cooperativa Pindorama, aí tem muito pedido. Assim, urbano propriamente dito, a demanda sempre foi menor. É só empregado. A cooperativa seria o empregado rural. Segurado especial porque eles fazem contrato de incomodado de todo jeito. Ele não tem carteira assinada como Não, empregado rural. não é empregado rural não. Mas eles têm também. Alguns- Eles vão passar foi quando saem, fazem contrato, né? Às vezes. Mas a maioria é segurado especial. É bem pouco. E a prefeitura é regime próprio, aí a pessoa não vem. Vem só para pedir a CTC. E os pescadores também, quando chega na época do defesa, eles fazem pedido aqui. Não. Vocês... O defesa ele É um mutirão do defesa, né? Não é aqui. Mas eles vêm para cá para a agência e vocês Não. mandam, Não, eles só fazem diretamente, né? a colônia já encaminha para a gerência, né? Só volta aqui para estar sabendo o resultado, tirando pendência. Resolver problema. Certo. E são muitos. Porque esse momento, inclusive, é um momento de efervescência, né? Na questão do defesa, né? Tá. Diariamente aqui chega 3, 4. já vem de anos aí, de 2, 3 anos. Se acumulando dessa forma. É. Então eu pergunto essas questões porque quando a gente está vendo o perfil da agência, a gente começa a perceber também a demanda maior. E como vocês tinham uma determinada demanda e agora estão tendo que receber todos os tipos de benefícios, isso tem impactado também no tempo de resposta de vocês, né? Eu mesmo, tipo, esses que sobraram na minha caixa lá, são urbanos. Eu tenho uma certa dificuldade, né, em estar analisando, até despachando, retratar. Tem aposentadoria especial. O Paulo até mais rápido, né, aposentadoria especial, porque eu vejo que ele é bem ágil. Já, eu não tenho Mas essa porque facilidade. é o seguinte, antes a gente dependia, na questão da aposentadoria especial, era só centralizada aqui na SST de Maceió. E demorava muito. A demora da aposentadoria especial é justamente a análise dos PPPs, que é a parte médica. Hoje, Aí agora, como eles estão mandando para outras gerências, aí tá assim, Vai pra tá Salvador. bem mais rápido. Mas antes demorava muito tempo mesmo. 5, 6 meses. anos. Mas hoje está mais. E aí, assim, que eles a gente começou, a gente já tinha alguma experiência pública com o CTC, porque o município aqui era regime próprio, mas assim, a gente tem experiência com a realidade do município de Coruripe. A gente sabe que tem alguns segurados que têm relação previdenciária com N órgão público, aí vai dificultando o processo, vai dificultando. Então, eu também tenho dificuldade. O daqui geralmente só era vinculado à prefeitura, até para você conseguir informação, uma declaração, qualquer tipo de documento, era mais fácil, né? Isso tudo na central vai dificultando a eficiência mesmo, Claro, né? claro. O LOAS é outro, porque assim, é aquele tipo de processo que você vai ter, pelo menos o deficiente, vai ter que entrar em contato com o segurado, pelo menos, no mínimo, para dizer que ele tem que fazer perícia e avaliação, mesmo que não tenha exigência nenhuma. Então assim, é uma grande dificuldade, porque a gente sabe que a inclusão digital é precária, né? Apesar de ter os canais remotos e tal,
a gente não consegue contato. Eu estou mesmo com um caso de uma pensão que zona rural, não vai chegar correio. Tentei rastrear pelo agendamento vários telefones que tinham lá, que no agendamento é obrigado a informar o telefone, não consigo falar nenhum, está lá. A mulher não foi assistida à posição da digital e eu só estou esperando isso para concluir o processo, está aí e não posso fazer nada, porque eu não consigo entrar em contato com a pessoa. Então, se tem o digital, Com certeza a dificuldade do digital é a comunicação. é a comunicação com Sou segurado, né? E agora que todos os serviços de manutenção Também estão são. no digital. Então todas as nossas exigências têm que comunicar, né? E não tem como. E essas pessoas, elas procuram a APS sem advogado? Sim. A maioria delas? Sem Às advogado. vezes Porque se Sem tivesse, a presença física, né? Não sabe dizer sim. agora se tem. porque se tivesse o advogado, talvez fosse mais fácil a comunicação. Alguns já vêm com e-mail, né? Como Alguns geralmente vem com e-mail. agendamentos já vêm com o Na e-mail verdade, de um advogado, mas Mas assim, no caso de manutenção mudou agora esses dias, dia 27 de maio, né? Começou todos os processos de manutenção a entrar diretamente, não é feito mais na APS, é feito diretamente pelos não é canais um remotos. atendimento presencial. Ele ou liga no 135 É. ou vai no meu INSS Aí- e solicita a inclusão de procuração. Só que É. para incluir uma procuração, Tem eu que ter uma preciso da procuração e do atestado. Então ele só fez aquele pedido ali, mas quando eu vou analisar, eu vou ter que fazer uma exigência para ele trazer os De documentos. qualquer forma, ele vai ter que Só comparecer que- a PS. Na né? prática, Para é eu um retrabalho, comunicar a ele, Mas essa apresentação dessa documentação, Ariana, ela é presencialmente na APS? Ele tem que. tem que Ele vai ser ter porque que ter- tem... Não pode ser, não pode fazer um upload no. Ele no pode meu- fazer o upload, no Get, sendo não. que ele não Sendo tem, que- a gente não pode, como é que ele vai autenticar? Ah, justamente porque é um documento que ele precisa ser autenticado Mas pelo assim, servidor. assim como no processo de benefício, o segurado pelo meu INSS ele consegue fazer o upload, mas assim, aquela informação é um indício de alguma coisa, mas a gente não pode usar para mexer em nada no sistema. Ele precisa levar aquilo lá no servidor do INSS, autenticar. Mas essa orientação vocês receberam de quem? Qual? De mesmo os documentos que sejam encaminhados Anexados. via INSS digital, eles terem que ser apresentados na via física também. Não, a questão é a seguinte, a gente sabe que a identificação tá, o memorando, o cara botou a senha, é ele, né? Então tá isso aí, mas assim, tem um documento, uma carteira de trabalho, eu vou atualizar um vínculo. Para mim, no sistema, tem lá, é como se fosse uma cópia simples o documento, não é um documento autenticado. E não está autenticado, no próprio sistema ele não vem autenticado. Então a gente não pode. Então a gente não pode. Mesmo você sabendo que a parte da boa-fé, do segurado, que aquilo realmente é o documento, mas E se o segurado tiver assistido por um advogado que certifica sim. a autenticidade daquela documentação? O advogado tem um canal. ele já tem ele tem um o módulo da OAB, prático. né? Aí ele mesmo autentica. Já vem autenticado pra gente, né, Tiago? Aí Quando- não precisa trazer fisicamente. Não. Quando está com o advogado, então essa barreira seria transposta. É porque eles têm poder de autenticar a documentação, né? Aí pra gente é que tem certo como autenticar. Estou entendendo. Às vezes ele Pra apresentar. exige. Ele vai lá e deixa no certifica. sistema. É porque essa questão, inclusive, nós tivemos na última sexta-feira, lá na FEPEAL, né, que é a Federação dos Pescadores, aí estavam os juízes federais, a Defensoria Pública, e esse mesmo tipo de indagação foi feita lá na oportunidade e foi até levantada a questão da lei da desburocratização, né? Porque é uma lei recente aí que em tese autoriza uma série de procedimentos para desburocratizar. E talvez fosse o caso de vocês pedirem um parecer da Procuradoria sobre isso, porque eu acho que é uma coisa meio sem lógica, né? Como é que o segurado ele Possibilidade apresenta... de colocar, Ele- mas não... Tem a possibilidade de requerer um benefício. Como é, mas que canal remoto é esse? Que depois você tem que ir na agência na via física do mesmo jeito, né? Eu acho que é uma coisa... Pelo menos... Retrabalho. Eu não sei o que Nesses o casos Dr. da Nelson- manutenção, é absurdo essa questão do a pessoa fazer o requerimento da procuração, simplesmente ele está protocolando lá no sistema, criou uma tarefa, mas assim,
Quando o servidor pegar para fazer, ele não vai conseguir concluir, não vai ter resolutividade, porque não tem documentação nenhuma no processo. E mesmo E aí- que É uma coisa que a tivesse, gente não estaria resolvia autenticado. Em 5 minutos, a Vai virar um pessoa... Porque talvez esse tipo de questionamento, se for feito para a Procuradoria, Mas a eu acho ERC... que na procuração não tem como colocar documento, não sei. Como? Tarefa, né? Na tarefa do... Não tem a opção. Ainda não abriu. Eu acho que pelo meu INSS eles devem conseguir fazer. Pelo menos quando a gente puxou alguns salários de maternidade, que é pelo automático Tem urbano, documento. eu já vi que conseguiram colocar registro ou atestado na tarefa, colocado pelo próprio segurado. Então acredito que no de manutenção eles também, pelo meu INSS, É, o telefone não tem jeito, né? Pelo meu Se ele pergunta INSS. se quer anexar um documento, ele abre. No finalzinho. Porque a minha preocupação é o canal remoto se tornar apenas, Remoto. assim, Um mero protocolo. um mero protocolo e sem valor probande, né? Porque se você, tudo que você coloca, digamos assim, na via virtual, você tem que reproduzir na via física, é um processo aí É um retrabalho. que é o retrabalho e mais do que, pior do que retrabalho, porque está gerando para vocês uma demanda que é intransponível, né? Depois não tem como ter acesso ao segurado, né? Então É talvez... muito difícil, É né? muito difícil. É muito difícil. Até mesmo porque, às vezes, a gente já passou, a gente como recebe requerimentos também aqui para a central de análise, o pessoal dá entrada aqui. Então, assim, muita gente a gente pergunta, tem telefone? E-mail, nem pensar, né? Mas para colocar no requerimento, e muitas vezes eles não têm. Não tem. O e-mail hoje, se o doutor permite só uma parte, hoje já é até uma ferramenta até considerada jurássica, né? Hoje o e-mail, digamos assim, foi o precursor desses meios de comunicação eletrônica. Então, pasma para o senso comum, até em outras sociedades, não é, doutor João? Que as pessoas hoje estão tão alijadas da acessibilidade digital e nem sequer possuem um e-mail. E hoje o e-mail já é algo que É mais fácil eles possuírem. já pretérito, né? Talvez até Assim, não, na zona rural, no nos interior. aplicativos É de mais fácil mensagem. eles Não vai terem o saber nem o que é WhatsApp o e-mail, do que que é e-mail. ele sabe o que é e-mail. Exatamente. Não tem essa noção do que É uma e-mail. coisa mais antiga mesmo. É. Então, fica aqui a dica. Se tiver interesse em encaminhar lá um questionamento para a Procuradoria, hoje a gente tem uma equipe remota também, que talvez respondesse isso muito rapidamente para vocês. E aí você vai dizer, mas mesmo que a Procuradoria autorizasse, o sistema ainda teria essa exigência. Mas aí já com a manifestação jurídica, fica mais fácil solicitar que a DataPrev configure o processo de outra forma, né? Porque eu vejo dessa maneira, né? O ideal é a coisa ser feita para que o trabalho seja facilitado, e não para emperrar e a coisa não conseguir andar, né? Então fica Mais essa... um serviço de manutenção isso aí. Porque, agora sim, como a ideia, pelo que a gente está vendo aí, é do INSS transformar tudo em automático, não sei como é que vai ser. Hoje a gente só tem aposentadoria, né? Por idade urbana e salário urbana, e pelo meu INSS parece que consegue o 42. Parece que eles só pelo meu INSS parece que consegue rodar pelo automático. Então assim, se tudo for para o automático, tem que realmente se pensar nessa questão da documentação. O automático, a concessão é feita por uma máquina, né? O sistema recebe, aí ele tem Os lá, dados ele tem utiliza. lá as travas dele, né? Ele tem as travas, então ele tem lá um negócio que eles falam, elegível para automático. Aí Sim ou não, né? são essas espécies que ele falou, o 41 e o 80 urbano, e aí, por exemplo, tem o sistema verificou lá no CNIS que ele já tem 180 contribuições e já tem a idade, então não passa por servidor nenhum e já é concedido diretamente. Mas aí se tiver qualquer divergência ou qualquer coisa aí, a tarefa cria e vai para a fila única. Mas assim, se todos os processos, todos os benefícios forem por... Elegíveis automático. então vai criar uma demanda de muita gente indo para a agência, né, para poder colocar essas documentações, e ainda vai ter a dificuldade de comunicar. Porque muitas vezes você não consegue comunicar com a pessoa, mas todos os elementos de prova para aquele benefício, por exemplo, estão no processo. Então você conclui, vai chegar a carta, ou se o correio entregar ou não, alguma hora ela vai saber que recebeu, mas a nossa parte está feita. Foi
era suficiente, a documentação Às estava vezes não tem lá. opção, não tem como aprovar, e corre, né, o risco de Aí negar abre e deu exigência. o Abre exigência. prazo, né? Tipo coisa com 6, 7, 8, 9, 10 meses, vai ficar esperando, consegue contato. Né? E a gente começou a ter acesso esse ano ao Telegrama, mas a gente vê que o percentual aqui de recebimento é muito baixo. Eu não sei se é o endereço que o povo informa que está errado, Ou os correios. ou se é algum problema dos correios, mas Se for assim, na zona rural, a gente já sabe que o correio não vai. É. Tanto é que às vezes a gente manda. Mas Até a própria justiça envia correspondência, fica lá um determinado Não período de procurado. tempo no correio e ele devolve como não procurado. Exatamente, Ariana. Porque o correio não Trabalha no sai correio, né? para ir para a zona rural. Mas- A Ariana já trabalhou no correio? Eu recebi uma postagem. a gente bota a confirmação de entrega e recebe, né? Mas assim, nos casos, por exemplo, zona rural, você não O correio- devia, o correio- é só um custo para o INSS, É porque porque o correio não vai ser deixa- entregue. Mas os de que, por exemplo, aqui, Que tem rua endereço fulano urbano. de tal, número tal, bairro tal. Aqui na zona urbana tem vários que não entregou também. Então, Não compravam de remédio. É porque essas correspondências da zona rural, o correio deixa um determinado período de tempo e quando ninguém procura, ele devolve para o remetente. Então ele põe lá, não procurado. Se a pessoa estiver aguardando alguma correspondência, Vai lá. ou vai procurar, ou se adivinhar que vai chegar alguma coisa para ela. Se o sujeito não tiver conhecimento, ele não vai buscar nunca. A não ser que alguma instituição o faça, como o sindicato. Às vezes o sindicato tem parceria com o correio, pega toda para aquele... separar por povoado, né? Chega Isso, lá, e aí depois vai sai distribuir. no nome. Nesse caso, é possível resolver isso daí. Agora, se for esperar que a pessoa procure e ela não está esperando a carta, ela não vai procurar nunca. e por segurado está complicado também, porque como o prazo agora está muito grande, do dia que ele deu a entrada ao dia que ele tem uma movimentação no processo, então às vezes ele dá a entrada hoje, vai daqui um mês, vai lá, olha, não tem nada, porque o processo sequer foi analisado ainda. Então ele fica meio sem Noção de tempo. noção de tempo. É verdade. Tem que todo mês Deixa estar pra lá. procurando, todo mês tem que estar Às vezes procurando. deixa. Verdade. Então, segundo ponto da nossa reunião, a gente trata sobre a questão do e-tarefas, né? O e-tarefas, ele em cada APS tem um servidor que fica com essas tarefas que a Procuradoria abre, com a questão de dar uma olhada e sendo abertas essas tarefas, responder. Aqui na sua APS, quem é que está fazendo essa questão? Sou eu. Você, né? É. Esse tarefas, ele antigamente, antes do GET, ele tinha uma função, digamos assim, mais que era mais clara, porque nem todas as APS conseguiam colocar seus processos físicos virtualmente no SAPD, né? Então, às vezes a Procuradoria prestava do processo, não estava lá, então abria a tarefa pelo e-tarefas. Só que hoje, com o GET, em tese, essa situação estaria sanada, né? Mas nós temos percebido que não, porque quando o processo vai em grau de recurso, o e-recursos não está vinculado com o GET. Então a Procuradoria também não tem acesso a essa fase de recurso. E além dessas questões, tem outros dois pontos que a gente também percebe que os processos vão ser abertos via tarefas. Por exemplo, tem alguns benefícios que eles são implantados por decisão judicial. E esses benefícios implantados por decisão judicial, a PSADJ, ela não gera um dossiê administrativo, porque ela não tem como fazer isso. Não tem servidor suficiente. Então ela só implanta. Só que lá na frente, às vezes, alguma equipe remota da AGU detecta uma falha na implantação e pede para a unidade, a APS mantenedora do benefício, fazer a modificação. E quando essa modificação vem, digamos assim, por impulso de uma das unidades da AGU espalhadas pelo Brasil, que não são poucas, tem muitas equipes remotas hoje trabalhando, aí elas vêm para a Procuradoria, que faz a parte consultiva, a gente encaminha para a gerência via tarefas, para a gerência distribuir para a APS que está com a manutenção do benefício. Então, vai vir tarefas para vocês provavelmente dessa forma. E uma terceira forma, que também hoje talvez a que esteja mais em voga, é por conta dos mandados de segurança, porque o GET, ele criou uma fila, né? Eu tive essa informação na semana passada do nosso amigo Leandro, que é
tem 30 mil processos na fila. E desses 30 mil, 20 estão com prazo de 45 dias extrapolado. Então, e só aumenta, né? Já tivemos oportunidade com a Camila, ela disse que era 24, agora passou para 30, e a tendência é continuar crescendo, né? Então, tem muitos advogados que estão lançando mão dos mandados de segurança para pedir para o juiz tirar o processo do cliente dele da fila e colocar na frente. E aí, o advogado às vezes aponta o gerente da APS em que o benefício foi originado como autoridade coadjudora. Mas, na verdade, o gerente não teria nenhuma função nisso aí, né? Porque ele não tem mais esse poder de decisão, né? A gente até informa, mas os juízes não acatam esse nosso argumento. Então, se por acaso acontecer alguma situação como essa, né, você vai ser apontado como autoridade coatora, e os juízes, quando dão liminar, eles já dão aquela liminar, digamos assim, com aquela coercitibilidade, né? O juiz já diz, se não cumprir, você vai responder a uma multa, ou então, às vezes, o juiz até manda uma representação para abertura de processo por crime de desobediência. Então, é uma situação meio chata, constrangedora, e a gente não gosta de passar esse tipo de informação. Mas eu acho melhor que a autoridade saiba disso, né? Fique prevenido, porque se você não, por alguma razão, e eu sei que a sua demanda é grande, você não olhar o e-tarefas, na semana passada foi a gerente lá de Rio Largo, que teve uma situação como essa, né? Mas foi resolvida a situação dela. E aí a gente está passando essa informação para os demais gerentes, para ele ficar ciente, né? E não deixar de olhar o e-tarefas pelo menos uma vez por semana, né? E se tiver tarefas lá pendentes, que tenham mais de 8 meses... Vamos dar uma revisada, né? Na verdade, a gente sugere que você arquive, porque já perdeu o objeto. Se passou de 8 meses, o JEF, a média de trâmite de um processo no JEF é de 8 a 9 meses. Então, a orientação do coordenador lá do NUPREV, que é o Dr. Cariolano, é que se tiver qualquer processo não é tarefas com mais de 8 meses, pode ser arquivado pela APS, que não tem mais... Aquele processo perdeu o objeto. A informação, mesmo que chegue, não vai mais fazer diferença, porque o processo já foi decidido, trânsito julgado judicial, entendeu? Então, se você puder olhar as suas tarefas lá, o que tiver de 8 meses para trás, você já arquiva, e aí fica até mais fácil você acompanhar o que chegar novo, né? E às vezes, alguns gerentes estão tendo dificuldade para arquivar, porque parece que não é muito simples, não. Aí a gente já recebeu algumas queixas de alguns gerentes, olha, não estou conseguindo arquivar. Aí a gente pede para entrar em contato com a Dicila, que ela é a responsável, né, a gerente da PSADJ aqui em Maceió, por fazer essa orientação de como trabalhar dentro das tarefas, né? Então, passo essas informações aí para o Elber, só para você ficar ciente, né, e evitar eventuais transtornos, né? Mas a terceira parte da nossa reunião fica a cargo do nosso amigo Dr. Nelson, quer falar um pouquinho para os colegas que estão dentro do GET aí, alguns mecanismos que ajudam a você tomar ou praticar a sua tarefa de fazer decisão administrativa com mais, digamos assim, com mais fundamentação, né? E é interessante que a MP 871, que ela foi recém aprovada pelo Congresso Nacional, ela colocou lá no seu conteúdo que o analista ou o técnico que se debruça nessa atividade de análise de requerimento de benefício, ele responde apenas por dolo ou por erro grosseiro. Então é uma coisa que já dá uma certa tranquilidade para o servidor, né? É a mesma garantia que foi dada aos procuradores também. Lá atrás, quando nós tivemos uma lei que regulamentou a nossa atividade, ela deu essa tranquilidade. Hoje você não fica mais naquele receio de qualquer coisa que você faça, você responder. Não, você só vai responder se você estiver agindo dolosamente, ou seja, com outro interesse, ou então se você cometer um erro grosseiro. E é por isso que a Procuradoria está passando nas APS para evitar, né? Porque é capaz, às vezes, numa correria, você não domina um determinado benefício e por conta do INSS digital você tem que decidir aquilo ali. E às vezes é melhor dar uma paradinha e analisar aquilo ali com mais calma do que analisar de qualquer maneira e cometer um erro grosseiro e depois alguém apontar isso aí e você ser colocado para responder um processo, né? Então, a nossa vinda aqui também tem essa função de tentar compartilhar o conhecimento que a gente tem e deixar a porta aberta, né? Porque se no futuro você tem alguma dúvida,
pode entrar em contato com a Procuradoria, né? Até mesmo para a sua questão pessoal. Então, passa a palavra para o Dr. Nelson. Obrigado por nos abrir as portas, né? E criar e nos propiciar esse momento de criação de vínculos, de edificação de parcerias e de compartilhar conhecimentos e experiências. Eu, antes de tecer minúcias sobre a análise dos benefícios, eu até queria conhecer um pouquinho mais aqui do relacionamento da APS com a justiça, com as funções essenciais, o Poder Judiciário com as funções essenciais da justiça, com a advocacia. Como é o relacionamento aqui com o Judiciário? Você recebe muitas comunicações? Do Judiciário Estadual, né? Isso, com a Justiça Todos os Judiciária. dias praticamente. Recebem? Até o juiz, uns meses atrás, pediu para eu comparecer lá. Ele pede agilidade nas implantações das pensões alimentícias. Né? Ele falou da questão, né, alimentar, que era importante para ele, né, que a gente desse resposta. Claro. Mas a demanda é muito grande, assim, né? Semanalmente. Da comarca mesmo de Coruripe ou tem de outras comarca comarcas? daqui, são duas, a primeira e a segunda vara. A segunda acho que deve ser relacionada a alguma outra coisa, que eu não sei o que é. Ele só pede os endereços e o nome, né? Tentar localizar. Mas acho que por média por semana, acho que deve dar uns de 7 a 10 ofícios. Bastante, né? Ele pede 5, 10 dias, aí de repente um dia o e-mail não funciona, outro dia a pessoa não viu, pronto. Já tá. Mas você recebe essas demandas por e-mail mesmo? Ele manda por e-mail, eles eram pedindo para responder por e-mail. Mas eu fiquei algumas vezes levar pessoalmente, né? Porque alguns não chegaram lá, não sei por qual motivo ele apontou que não chegou. Eu fiquei de levar pessoalmente, que eu tenho garantido que eu vou dar como recebido, né? Claro. Mas são demandas relativas a fornecimento de endereço, talvez em ações penais, possivelmente a pensão alimentícia que o amigo citou, mas a demandas que o INSS figure como parte, geralmente não tem chegado nada aqui, né? Porque essas questões têm que ser centralizadas na Procuradoria Federal em Alagoas, né? Então, nesse aspecto, não temos esse problema em relação à comarca de Coruripe, né? Da competência federal delegada e eles estarem encaminhando as citações, as intimações para cá. Então, esse problema não temos. Então, que já é bastante positivo, né, nesse aspecto. E como é que tem sido, Elber, o relacionamento com a advocacia? Os advogados demandam muito aqui a APS? Eu não tenho lembrança não, assim, alguns vêm ou outros, mas não tem. Foi até uma coisa até que me chamou a atenção. Estava comentando o Dr. João, geralmente no entorno da APS a gente vê muitos escritórios de advocacia. E aqui pelo menos eu não vi, não sei se tem algum. Tem dois. Tem dois? Então, todos assim, passou despercebido, né, doutor? Eles vêm, assim, às vezes acompanham um cliente, mas naquela coisa, vamos dizer, diariamente com outras agências, né, que eles vêm, às vezes, questionar a cópia do processo também, que às vezes não está. Algumas vezes eu já recebi uns 2 aí semana passada. Eles vêm demandar a cópia de processo administrativo também. Da demora. Sobre a análise do processo, não a cópia do processo. A cópia também, a demora da cópia do processo que foi lançado. Entendi. Eles estão querendo. Não sei porquê, né? O processo deve ser processo antigo, eu acho. Que agora, a partir de junho, parece que não pode mais pedir cópia de processo administrativo na agência. Tem que pedir pelo INSS, né? Aí... Já começou esse mês? Ou é o mês que vem? Foi junto com esse negócio de manutenção. De 27, né? Entrou revisão, 27 de maio agora, ano passado? E recurso também, e também cópia do processo. Geralmente eles vêm assim, mas eu acho que vem pouco. E como é que está o arquivo de vocês, Elber? Tá necessitando de uns armários ali, né? Pra organizado, né? Porque não tem armário, tem coisa bem antiga de defesa que foi feita em 16, 14. E esse acervo seu aí, ele está no SAPD ou é colocado na medida em que as cópias são demandadas, né? Porque é uma questão que... As paredes ali estão com umidade, é até perigoso, né? Pegar o papel daquele corroeu. Claro, com certeza. É até uma questão que a gente tem abordado bastante, doutor. Nos primórdios do trabalho, como o doutor João citou, que é só um adendo, doutor, não é correção, é só um adendo. Nós visitamos naquele trabalho inicial todas as APS do Sertão e várias do Agreste também. Então, e nessas nossas visitas, à época ainda, digamos, de uma forma incipiente, uma das coisas que nós sugeríamos aos colegas é que sempre que houvesse uma demanda de um processo administrativo, seja pelo segurado, seja pelo advogado, inserção no SAPD. Era algo imprescindível, no meu modo de ver, porque quem demanda um processo administrativo
não vai guardá-lo de lembrança, né? Ele vai precisar daquele processo para ajuizar uma ação judicial, né? Para demandar. Então, nesses casos, o que é que eu recomendo aos colegas do acervo antigo, que vem sendo demandado, volta e meia, por profissionais de advocacia e até pelos próprios segurados. Assim que digitalizar e fornecer para o interessado, colocar na SAPD, porque aquele requerimento de exibição no processo administrativo é uma potencial demanda que vai ser ajuizada perante o Poder Judiciário. E a Procuradoria ela tem um acesso direto ao GET e ao SAPD. Então, a gente só demanda de vocês se não estiver em nenhuma das duas plataformas. Primeira coisa que o nosso apoio lá no GCM, não é, doutor? Sob a coordenação brilhante do nosso colega doutor Cariolando, e que é a primeira etapa dos colegas que fazem essa instrução é acessar o SAPD e acessar o GET. O processo administrativo se encontrando em uma dessas duas plataformas, não vai chegar nada para vocês no e-tarefas, porque nós já baixamos esse processo concessório, seja no GET, seja no SAPD, e já fazemos a instrução do processo judicial. Então, o que vai restar para os amigos é muito pouco, entendeu? Só o que não estiver no SAPD ou no GET. Então, na medida em que vem a parte, o próprio segurado ou o seu patrono demanda o processo administrativo, em vocês colocando esse processo já no SAPD, vocês já vão estar adiantando uma questão que provavelmente vai ser demandada para os amigos. Então, na medida em que você vai ter o trabalho já de desarquivar o processo, digitalizar para poder entregar para o interessado, já o faz o upload no SAPD, porque se você descartar aquela cópia do processo administrativo, devolver o processo ao arquivo, depois vai chegar uma solicitação nossa pelo e-tarefa, vocês vão ter um retrabalho, vão ter que ir de novo no arquivo, procurar novamente o PA, digitalizar para fazer o upload no SAPD. Então, quando você pode fazer numa etapa só. Nesse novo momento, quando, vamos supor, o advogado ou mesmo a parte, ele é orientado a fazer o pedido via remota, né? Ou seja, via meu INSS. Mas se não está lá, aí abre uma tarefa para vocês, não é isso? Aí vocês vão ter que digitalizar o processo e incluir, né? Aí é isso que o doutor Nelson está dizendo, na hora que for incluir lá no meu INSS, né? Também inclui no SAPD, para que... Mas ele já vai pro GET. Ele já vai direto pro GET, então melhor ainda. Então, porque essa tarefa do meu INSS, ela vai pro GET. Ela vai pro GET. Então, quando ele concluir, vai ter uma tarefa de... Então, os amigos até me atualizaram, porque eu não sabia que já migrava automaticamente. Como ele já vai estar na plataforma, se eu for pesquisar pelo CPF do interessado, já vai aparecer. Então, melhor ainda. É uma tarefa. Quando ele vai botar, ela vai concluir. Quando você botar, é para estar lá, né? O que ele botou no processo. Então, pelo critério de pesquisa CPF, seja um processo em manutenção, qualquer coisa vai aparecer. Ou um processo de conhecimento e análise inicial, ele vai estar no GET de toda sorte. Então, melhor ainda. Então, até nos atualizou, porque eu não tinha conhecimento desse fato. Eu acho que de agora para frente vai ser um problema mais de o acervo antigo. Com essa digitalização, central única e com a obrigatoriedade de ser feito remotamente, né? Eu acho que esse processo de agora em diante não vai ter esse problema. Ótimo, melhor ainda. Vai ter esse problema. Então, nesses casos, como ele já vai estar no GET, então até o SAPD até perde o objeto nesse aspecto. Salvo quando, por alguma razão, o advogado já demanda direto sem pedir o processo administrativo, que é coisa muito rara. Mas às vezes o GET cai muito, né? Não consegue fazer o upload, aí a gente faz o quê? Eu já boto logo dentro no SAPD, porque eu sei que o GET é lento. Das duas plataformas a gente tem acesso. Onde os amigos colocarem e esse processo estiver à disposição, a gente não vai demandar. Então, se realmente ele vai ficar disponível pelo GET, já nessa abertura de tarefa pelo interessado, então melhor ainda. Se no critério da pesquisa, pelo CPF, a gente for localizar, conseguir identificar, ótimo, entendeu? Eu só não sei se, quando vocês cadastram tarefa, se o CPF vai aparecer, vai ser o do interessado, que requerer o benefício, ou do segurado, porque pode ser que, por exemplo, o advogado requeira isso daí. Então, se o critério de pesquisa for o CPF do advogado, a gente não vai achar esse processo, entendeu? Então, de toda sorte, na dúvida, pelo menos nesse momento inicial, seria interessante, eu acho, que colocar também no SAPD, já que já vai é uma plataforma... benefício, né? Exatamente, porque lá no SAPD a gente demanda pelo NB. o NB do processo. Então, nessa transição, então a gente até entende que é interessante ainda a gente alimentar o SAPD. Mais para frente, quando a gente tiver um maior amadurecimento dessa sistemática recém-implantada,
mais pra frente a gente pode até dizer, olha, pode esquecer esse APD, mas pelo menos por hora, não sei se o Dr. João concorda comigo, eu acho que até para prevenir o retrabalho, seria até interessante nesse caso também alimentar esse APD, como sugeriu o nosso amigo Elber. E evoluindo um pouco mais, mas ainda tratando da questão do relacionamento com o judiciário, com as funções essenciais da justiça, eu lembro aos colegas da importância de acessar as plataformas do processo digital, né? Do processo digital do judiciário. Eu não sei se os amigos tiveram conhecimento, mas a Procuradoria tem feito esse trabalho sempre que identifica um processo que foi concedido administrativamente após uma sentença judicial desfavorável, a gente tem encaminhado para o MOB das várias APS, e às vezes quando a APS não tem um MOB em funcionamento, também para o MOB da gerência, para que seja feita a apuração dessas concessões, não com o intuito correcional, mas com o intuito de revisar um ato para fim de restabelecimento da legalidade, porque se a pessoa tem uma sentença judicial desfavorável e por alguma razão ou conseguiu uma concessão administrativa, a gente tem um ato que está em dissonância com a decisão do Poder Judiciário. Então esses casos são hipóteses que a gente identifica uma necessidade imperiosa de fazer um ato revisional daquele benefício. E nesse ensejo eu até abro um parênteses para perguntar aos colegas se o MOB da APS está em funcionamento, como é que está a situação? Algumas funções daqui, salvo engano, estão sendo feitas lá em Maceió. Pela gerência? Pela gerência. Uhum. Eu nunca tive a oportunidade de mandar nenhum processo de revisão aqui da APS de Coruripe, mas outras agências do Agreste, do Algumas Sertão, coisas do MOB eu já o fiz. Aqui é do LOAS, nessas questões dos batimentos aí. Isso, por até aqui. algumas coisas vêm do TCU também, não é isso? Estão por aqui. Na CGU. Tá indo para lá direto. Agora, a nossa dificuldade com essa relação do judicial, assim, a gente sempre tem o protocolo seguinte, tem benefício indeferido no administrativamente anterior, a gente pesquisa. O problema é que essa consulta ela não é nacional, né? A gente consulta na Justiça Federal em Alagoas. Isso. De repente a pessoa tem um processo, deu entrada nesse processo lá em Santa Catarina. Judicial, não. Aí, De fato. se a gente for em todos a Justiça Federal, a gente for entrar para ver se tem um processo, aí... Não, eu concordo com o colega Paulo, mas o que é que ocorre? A gente estimula os colegas, não que devassem todos os sistemas do judiciário do país inteiro, mas ao menos do Poder Judiciário, onde aquela pessoa tem domicílio, na verdade. Então é nesse sentido que a gente estimula os colegas a fazerem, até porque não seria razoável que os colegas ficassem visitando todos os sites da Justiça Federal de todo o país e também dos tribunais de justiça, porque a pessoa também pode demandar nas comarcas da Justiça do Estado. Então o estímulo é para os colegas que façam essa pesquisa no sistema do Judiciário de Alagoas. Quando tem processo deferido administrativamente ou em qualquer... Assim, o estímulo que eu faço, e até de uma forma, digamos assim, em tom de exortação, de convite, de estímulo mesmo, não é de obrigatoriedade. Já outros colegas já me perguntaram, doutor, é obrigado a consultar? Eu digo, olha, obrigado não é, mas é extremamente recomendável. Mesmo quando não há pedido de indeferimento, muitas vezes é daquele benefício, mas às vezes a gente tem um requerimento de outra espécie que pode até influenciar no ato, né, de análise. Eu vou dar um exemplo. Eu já tive a oportunidade de me deparar com situações em mesa de audiência que uma determinada pessoa, jurisdicionada, estava demandando um auxílio-doença. Só que 2 anos antes, a pessoa tinha 2 anos, um ano e pouco antes, a pessoa tinha demandado na justiça uma aposentadoria por idade, como segurado especial, e já tinha uma sentença de improcedência. E na sentença, a Justiça Federal formou convicção de que aquela pessoa nunca exerceu atividade rural, entendeu? Então a pessoa, num estratagema, esperou passar os 12 meses para cumprir supostamente a carência do auxílio-doença, para requerer administrativamente, teve negado, depois entrou no judiciário novamente, para demandar um auxílio-doença. Mas toda a fundamentação da sentença, que negou a aposentadoria por idade, era toda no sentido de que a pessoa nunca tinha exercido atividade rural antes na vida, entendeu? Então,
é pouco crível que alguém que nunca exerceu atividade na lavoura, depois que você tem uma sentença de improcedência que nega a aposentadoria, vai começar a exercer atividade para ganhar auxílio doença. Paulo. Esse é um questionamento que eu gostaria de fazer. Pode. É o seguinte, na maioria das vezes, a gente precisa dessa ferramenta justamente pelos rurais. Mas aí eu pergunto, eu penso como o doutor falou, que é o seguinte, ele teve uma negativa de aposentadoria. Isso. Tudo que ele apresentou como elemento de prova, da data da sentença do juiz para trás, eu não considero nada. Não considero nada. Agora, se porventura, aí a gente vai para o administrativo novamente. Ele tem uma prova de atividade rural, quer dizer, agora tem essas mudanças da MP 871 que a partir do ano que vem vai ficar mais fácil porque eles vão ter que estar atualizando. Não, eles vai ter que, pelo que eu entendi, vai ter que aparecer no nosso sistema, porque eles vão fazer um cadastramento nos órgãos. Isso, mas pelo que me consta, não sei se eu estiver errado, até o doutor pode me corrigir. Acho que vai ter um prazo de transição para 5 anos. Já está, Isso. mas a partir de 2020, porque se não fizer... Vai ampliar o prazo. Isso, mas aí vamos supor, a gente sabe que tinha aquelas provas do artigo 47 que eram provas plenas, né? Se não houvesse nada daqueles outros artigos do 40 ou que descaracterizasse, era prova plena. Então se ela tem uma prova, tinha uma prova plena, pós decisão judicial, nesse caso, seria negado também o benefício? Onde eu vou checar. O doutor quer Não, só para dizer rapidamente. Tem parecer da Procuradoria dizendo que não. Se você tem, digamos assim, um outro conjunto probatório, né? Normalmente é muito raro isso acontecer, né? Mas em tese é possível, né? É porque para aposentadoria não, mas para esses benefícios que a carência curta, Mas é onde eu vou chegar. Eu neguei Pois não, Mariana, fica à o vontade. salário maternidade. Desse jeito. Foi negado na justiça, ela apresentou as mesmas provas. E é prova plena, Perfeito, contrato, perfeito. mas eu embasei na decisão judicial. E fez de forma corretíssima. Mas para responder ao questionamento do colega Paulo, nesses casos, Paulo, vai depender muito do que está na sentença. Entendeu? Porque às vezes a sentença ela fecha a porta mesmo. Até mesmo para outros benefícios. Muitas vezes. Né? Gerar depois uma pensão. Sim, com certeza. Às vezes a gente tem uma sentença que diz, olha, aquela pessoa não tem a pele preservada do sol, mãos lisas, tem sotaque paulista, sotaque do sul, sotaque do Rio de Janeiro, não tem nenhuma intimidade com o meio rural, não conhece as ferramentas, não conhece a cultura, não entende nada de lavoura. Às vezes o cônjuge tem um benefício urbano, às vezes o cônjuge é servidor público, tem filho nascido em São Paulo, a pessoa tem todo o histórico de vida, casou fora do estado, tem endereço na base da Receita fora do estado, ou seja, tem todo um cabedal de provas contrária, entendeu? Eu não vou dizer que não é possível, em tese é possível, mas se eu fosse o colega estivesse analisando administrativamente, eu teria 1000 razões para desconfiar de que aquilo ali era uma aventura jurídica. Então é nesses casos em que houver essa dúvida razoável que o colega está suscitando, eu deixo a porta aberta e estendo as mãos para que a Procuradoria possa dar uma opinião, e é claro que não é vinculante, o colega tem a liberdade para decidir e fundamentar, mas que pode ser um elemento útil, porque muitas vezes nesse caso eu já peguei em mesa de audiência várias situações igual a que eu estou descrevendo para você. A gente tinha uma sentença de improcedência de 1 ano e meio atrás e a pessoa dali a pouco mais de um ano dava entrada no auxílio doença, tinha negado novamente e ia para a justiça demandar a mesma coisa. E o convencimento do julgador, que muitas vezes é o mesmo juiz que vai julgar, porque a pessoa não mudou de domicílio, é o mesmo. O judiciário não mudava o entendimento, julgava improcedente novamente, usando toda aquela fundamentação que foi utilizada para um benefício anterior, que não faz coisa julgada, porque são dois benefícios distintos, duas causas de pedido, dois pedidos díspares, mas que todo o acervo probatório de um serve para o outro. Então, o próprio judiciário nem altera o entendimento desses casos, porque se convence que a pessoa está buscando uma aventura jurídica para burlar a própria sentença do judiciário que diz que ela não vai segurar especial. Não é verdade? Então, nesse caso de dúvida razoável, a gente deixa o canal aberto. Tanto eu, o doutor Carolano, o doutor João de Deus estão à disposição. Nossos e-mails são de conhecimento público, mas a gente reprisa aqui novamente. Em casos dessa natureza, a gente se coloca à disposição de todos os colegas para opinar e dar a nossa contribuição.
e como você falou, realmente não é comum. Geralmente, quando, pelo menos na minha experiência, quando eu já peguei processo que já tinha sido indeferido na justiça, o processo que está em questão sendo requerido também foi indeferido. Eu só falei porque é aquele negócio, se ele tem uma nova prova que não foi analisada pelo judiciário, como é que eu deveria Em agir? tese é possível. Aí se você precisar de um parecer, eu vou te incluir no grupo, você faz o pedido e eu já tenho um parecer nesse sentido que eu apresentei para outras APS que solicitaram, né? Então, certo. Nesses casos, a gente já colocaria ele no grupo, que talvez sirva para você e para os demais. Porque eu gosto do grupo como um canal central, porque muitas vezes aquilo que você está pedindo, outra pessoa pode também ter a mesma necessidade, e quando eu compartilho com lá, eu compartilho com todo mundo. E aí fica, digamos assim, uma forma mais ampla, o trabalho tem efeitos talvez até maiores do que a gente imagina, né? Então, por isso que eu sempre sugiro, né? Eu vou te incluir no grupo, qualquer dúvida que você tenha, se eu já tiver parecer pronto, eu já incluo lá. Se eu não tiver, eu informo. Esse aí eu precisaria de um pedido formal. Aí você pode mandar, porque atualmente a sistemática é a seguinte, eles fizeram a equipe regional de consultoria. E essa equipe regional de consultoria está dividida em duas áreas. A ERC Benef é só para matéria de benefício e a ERC ADM é para matéria, digamos, licitação, contrato, essa coisa toda. Eu fui lotado na ERC ADM, então eu não posso mais me manifestar em processos novos de matéria beneficiária, de benefício previdenciário, né? Então, nesses casos, se você tiver uma dúvida de um benefício, digamos assim, da matéria de benefício, e eu não tiver parecer já pronto, porque se eu tiver parecer já pronto, eu compartilho o parecer e você pega a fundamentação. Mas se eu não tiver, aí eu vou pedir para você formalizar, você me manda a cópia do administrativo, a gente abre, pode ser por e-mail, a gente abre o dossiê pelo nosso sistema que é o Sapiens, encaminhamos para a ERC Benef, e eles devolvem depois e aí a gente encaminha para vocês. É um pouco mais burocrático, mas... A gente estava com uma dificuldade, não aqui, como a gente conhece pessoas que trabalham na central, porventura às vezes até trabalha junto, né? Então, assim, essa mudança da 871 a gente recebeu esse ofício circular o 25. Não sei se você já viu. Não, assim, por número não estou recordando. Foi esse ofício circular, na verdade, ele veio explicando como ia ser essa análise do rural, porque deu o 47 e o 54 da IN, deixou de ser prova plena, tudo virou subsidiário à autodeclaração. E assim, no ofício 25, tem alguns pontos que deixam muita dúvida. E assim, aí eu queria saber como é que a gente poderia fazer, se a gente poderia fazer um questionamento por e-mail, lá o pessoal que trabalha na central, encaminhar para vocês. Eu peço aos colegas que eu não tive acesso ao teor, mas se os amigos puderem nos mandar por e-mail para compartilhar. Os pontos mais... O Office 25 é esse aqui, você pode até levar para dar uma olhada. Aliás, não, eu acho que o outro colega já encaminhou, eu só não tive tempo de ler ainda, mas aqui foi antes da aprovação, não é isso? 16 de maio, Esse aqui foi porque antes. a gente já estava pegando, independente da aprovação ou não, no período da MP a gente ia ter que analisar com base nisso aí, não é? Claro. Aí, assim, tem alguns que, assim, gera muita dúvida, e dúvida é o quê? Segurança, realmente, Claro, da gente claro. poder, aí, na contramão disso, tá a instituição querendo que a gente produza, e já sabe como é, né? Então, a gente gasta aquele tempo que você falou para poder fazer a coisa Claro, certa. Se claro, tem assim com algumas distorções que a gente... O Elinho quer formular algum questionário sobre essas já teve um colega nosso, até tem, né? um colega nosso já fez aqui levantando vários pontos. Por exemplo, a gente sabe que, só um exemplo, antigamente o que era? 10 meses para comprovar a atividade rural, o salário de maternidade, né? Aí, na mudança da legislação, o que foi? Ele faz a autodeclaração e ele divide mais ou menos em duas partes aqui. Se a pessoa tem DAP ou se não tem DAP. Quando não tem DAP, é só um dos exemplos. Ele fala em, por exemplo, aqui, na ausência de DAP, demais básicos serão considerados para fim de ratificação do período autodeclarado, dentre os documentos previstos no artigo 106, da 91, artigo 47 e 54 da IN. Aí ele fala de aposentadoria e demais benefícios.
Aí vamos lá. Para fins de compra de carência, será considerado como comprovação da atividade pelo menos um documento dentro do período de carência. Aí, antes, a pessoa tinha que comprovar os 10 meses. No caso, se a pessoa tem um contrato aqui extemporâneo, que o início da contemporaneidade, que é o reconhecimento da firma lá no cartório, é 5 meses, ou 4 meses, ou 1 mês, ou um dia antes do fato gerador. Pelo que está dizendo aqui, que aí é o que a gente fica com dúvida, ela tem um documento dentro do período de carência. Existe um contrato extemporâneo, né, que foi reconhecido depois da data que iniciou, mas contemporâneo a partir da data do reconhecimento. E, pelo que está dizendo aqui, esse benefício é para ser concedido. Eu não sei como é que vocês enxergam. A gente ainda vai precisar se debruçar para poder chegar a uma conclusão. E assim, tem outras indagações dentro Mas disso. a leitura, digamos assim, inicial é de que se trata de Porque esvazia o entendimento de carência aqui. uma facilitação nesse sentido, né? De permitir que a prova não seja, digamos, tão contemporânea assim. Ou seja, basta que tenha um documento dentro do período da carência, não estabelece marco temporal, então dá essa margem para que se interpretar nesse sentido. Agora, é claro, como é uma legislação recente, uma inovação, teríamos que nos debruçar para poder interpretar melhor. Mas se for possível, eu vou juntar com o pessoal, inclusive a pessoa que fez isso aqui, tentar fazer esse questionamento ponto a ponto do que a gente achou e poder caminhar isso por e-mail. O ideal seria, para você ter uma posição, digamos assim, oficial, você pode formalizar um dossiezinho administrativo, né? Aí você junta dentro dele todos os questionamentos, aí você digitaliza, manda para o meu e-mail, e aí eu peço ou então pode mandar para o e-mail da PFAL, a PFAL abre tarefa para a PFA-INSS e a gente encaminha, como a gente fez lá em Giraldo Ponciano, né? Exatamente. Então, vou repetir aqui, você faz todas as perguntas que você quer, aí você digitaliza isso e manda para o e-mail da PFAL, pfal.al@gu.gov.br. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão encaminhar isso eles vão abrir uma tarefa no nosso sistema que é o Sapiens e vão encaminhar para a PFA-INSS. E lá eu vou encaminhar para esse grupo, a ERC-BNEF, que é quem tem a competência hoje. E aí eles vão responder ponto por ponto as suas dúvidas. E aí depois quando a gente não tiver... é nem só mim, tá todo mundo com essa dificuldade. Aí, então se você quiser fazer o questionário com todas as dúvidas objetivas, você manda para mim dessa maneira. Pronto. A gente for juntar com os colegas lá. Se quiser anotar aí... O caso concreto anexa, como ele falou, né? As perguntas. Porque assim, isso aqui é o nosso regulamento. Eu entendo que se o servidor pegar e vier aqui conceder baseado nisso aqui, ele não vai estar errado. Mas assim, Exatamente. como a gente já trabalhava com antes e tinha a carência, a pessoa tinha que cumprir aquilo ali, isso aqui é como se deixou muito em aberto. Eu acho que isso aqui é uma tentativa de evitar a judicialização. Certamente. Né? Porque a justiça ela tem um olhar um pouco diferente, não um pouco não, na verdade, em muitos casos bastante diferente. Eu acho que eles vêm assim, né? não adianta. Eles vão para a justiça e conseguem. Então eles estão tentando, pelo menos, naquilo que é um pouco mais, digamos assim, lógico, tentar adequar a visão administrativa à visão judicial. Porque no fundo a Previdência perde muito mais quando vai para a justiça, né? Porque além de pagar tudo, ainda pagar honorários advocatícios, juros, aquela coisa toda, né? Então, talvez, eu acredito que o foco disso aí é tentar evitar a judicialização. Pela leitura, uma leitura inicial desse dispositivo, Paulo, dá a entender que só seria o caso de negar quando a prova fosse após o nascimento. Então, que é O anterior, o que aconteceu muito antiga. com a MP, a 871, né? Saiu o sindicato da história. O sindicato não apita mais nada. Aí, mas tudo isso que a gente está falando quando não aprova em contrário que descaracterize. Isso. Mas antes, tinha a declaração do sindicato, ela tinha um indício, um registro que fazia menção dela ser trabalhador rural ou agricultor, ou anterior ou durante o período declarado, era homologado todo o período da declaração. Aqui, no caso, uma pessoa que, a pessoa teve 4 filhos, nos 4 está lá dizendo que ela é trabalhadora rural lá nos existe. Ela passou
2 anos, teve outro filho, e aí se ela não tiver nenhum documento naqueles 10 meses, ela não vai ter direito. Isso aqui, Mesmo tendo... quer dizer, pelo outro, ela tinha vários, e agora não tem. Agora uma pessoa que cria assim, uma aparência, como eu falei, a criança vai nascer daqui a um mês. Um mês anterior ela fez um contrato, pelo que está aqui. Mas nesse último ponto, o Paulo, está em dissonância com o que o judiciário entende. Porque o judiciário, se ele pegar uma pessoa que já teve 4 filhos, foram concedidos 4 salários de maternidade anteriormente, mesmo que não tenha documento do 5º filho, no período da carência, a tendência do judiciário é conceder. E a da procuradoria é fazer acordo. Entendeu? Sim, administrativamente. Não é, aí eu tô, mas eu tô com se você. já tiver perdido a qualidade segurada em relação ao último. Isso. Aí, pela leitura desse dispositivo, aí a tendência seria negar um benefício desse, né? Se ela não tiver nada no período de carência. Mas aí eu estou colocando até para a questão do possivelmente, talvez, até um aprimoramento disso daí, mais para frente. Porque em um caso desse, uma pessoa que já teve 4 filhos, os 4 foram concedidos, se for negado do 5º porque não tem um documento no período da carência daquela criança e não tem nada no CNIS, o marido também não tem nenhum problema com a criança, não tem nada no CNIS, às vezes até é beneficiário de um auxílio-doença ou de outro benefício e tal, e a pessoa não tem nada que deponha contra a continuidade do regime de economia de subsistência, fatalmente aquele 5º benefício que foi negado efetivamente vai ser concedido no judiciário ou por sentença ou por acordo proposto pela Procuradoria. Então é até uma questão, mas a gente pode até aperfeiçoar isso aí. O contrassenso era justamente isso. Uma pessoa que tinha um conjunto probatório para ser aprovado antes da MP, agora não é aprovado. Uma pessoa que tinha um conjunto probatório que ia ser negado antes, por agora isso vai aqui ser vai ser aprovado. concedido. Não ficou na Dá a entender que seria isso, é claro. Vai ser algo que vai precisar ser maturado e os colegas vão encaminhar esse questionamento, a Procuradoria vai se pronunciar sobre isso. Mas, a priori, eu acho que criou essa distorção nesse ponto que o amigo colocou. Mas evoluindo um pouco mais, pedido vem aqui ao doutor para permanecer com a palavra, eu queria citar aqui para os colegas algumas bases. Aliás, antes indagar os colegas, como já o tem feito, imagino que os colegas já tenham acesso ao CRETA, não? A consulta pública ou estão acessando o sistema? Pelo site da Justiça Federal. A Ariana já tem acesso ao CRETA pleno, como assistente técnico nosso? Não sei. Não sabe dizer não? Eu tenho desde quando eu era gestora aqui. Certo, mas você acessa a íntegra do processo ou você só vê a sentença? Acesso A íntegra. E o Paulo? Eu só a sentença. Não, então a gente precisa dar o acesso pleno ao Paulo, porque a Ariana, ao que me parece, como já acessa o processo todo, então ela acessa tudo, entendeu? Está com acesso ao CRETA normal. O Paulo só está acessando a consulta pública. Então eu queria pedir para o Paulo, se tiver interesse, como eu imagino que o colega tem, porque já o acessa, já o faz, encaminhar para a gente, para o meu e-mail, os dados que eu vou te passar daqui a pouco, para a gente poder dar esse acesso pleno ao amigo. Não sei se o Elber já acessa o CRETA, já acesso pleno, não é consulta pública não, né? Não. Então pronto, então restou só o colega Paulo, a gente providencia esse cadastro seu. E aí a dúvida, no caso, a gente... Porque o que na minha cabeça embasava essa questão do indeferimento judicial era justamente a sentença. No caso do processo inteiro, é só se tiver alguma dúvida. O processo inteiro é interessante porque tem outros elementos que às vezes estão na sentença, Não estão. ou são citados na Você sentença, pode olhar mas no que você documento. pode ver a documentação plena. Por exemplo, às vezes o juiz embasa dizendo, olha, a pessoa não tem direito à aposentadoria, porque além da inspeção ser negativa, o depoimento pessoal não foi satisfatório, a testemunha também, às vezes até a testemunha fala pouco a verdade, o juiz registra isso na audiência, e às vezes o juiz cita algum documento juntado pela Procuradoria, às vezes uma consulta, que eu vou citar aqui, de várias bases de dados que nós colocamos nos autos, e às vezes o juiz cita en passant, mas que essa documentação está lá nos autos, é uma documentação pública e o que o colega vai poder usar para embasar a sua decisão e vai muito facilitar o seu trabalho, entendeu? Então eu acho que é importante esse acesso pleno, né, à íntegra do processo. Eu acho que a Ariana possivelmente vai concordar comigo que ajuda em vários pontos, né? E que eu acho que seria interessante para o colega. E que não vai mudar muita coisa para você a dificuldade de acesso, não. O acesso é simples, entendeu? Só que aí você vai ter um cabedal maior de material para você se louvar. Na maioria dos casos, quando há essa negativa, você
Eu falei porque pela própria sentença Uhum. você já consegue elementos para. Sim, com certeza. Agora, no caso de você precisar de mais alguma coisa, realmente. Eu acho que é interessante para o colega. E aí, voltando a essa questão da fundamentação, eu citaria para os colegas várias bases de dados que a Procuradoria tem acesso e que são bases de dados públicas que os colegas também podem acessar sem problema nenhum. Além além de instruir os processos concessórios com as decisões e documentos que estão lá nos processos judiciais, que os colegas vão, ou já têm, ou no caso do Paulo, vão passar a ter acesso em breve, assim que a gente solicitar isso no judiciário, que é muito rápido. Eu citaria aos colegas várias bases de dados em que vocês podem se louvar. E uma delas, que eu reputo de suma importância, é o portal da transparência. Em muitos casos a gente tem situações de segurados, pessoas que vão requerer o benefício, que às vezes, quando não elas próprias, às vezes o cônjuge tem algum vínculo, né, com a municipalidade, às vezes até com o próprio estado, e casos raros, mas já aconteceu com a União também, casos de LOAs, servidores públicos, estaduais, municipais e até mesmo federais, requerendo LOAs como alegando serem pessoas sem renda, em condição de vulnerabilidade de hipossuficiência. E às vezes no portal de transparência você encontra detalhes importantíssimos. E não sou eu que estou dizendo, o próprio judiciário tem esse entendimento. Muitas vezes a gente pega a situação de salário de maternidade em que o pai da criança é servidor público, né? E tem uma renda mensal que é incompatível com a manutenção, com o reconhecimento no regime de economia familiar. Se ela tiver prova para ela, não tiver usando a prova Se ela tiver uma data. emprestada, Mas aí é onde eu vou chegar. Aí O entendimento não é meu, é da justiça. Até os juízes mais benevolentes, vamos usar essa expressão, mudaram de entendimento e estão julgando improcedentes Mas esse caso aí de salário a gente maternidade. julgaria improcedente Mas aí- como? a questão é essa. Embasar Aí em quê? tem coisa que a gente aqui não reconhece o direito, que o juiz lá reconhece, porque eles têm todo aquele arcabouço de prova que aquela subjetividade que a nós não é permitido isso aí. Da mesma forma, Nayeli fala que se o cônjuge perder a qualidade de segurado especial, tem lá uma comprovação, mas tem outra atividade que é incompatível com a de segurado especial. E isso não torna ela, a companheira no caso, descaracterizada também. Ainda mais quando a prova é o nome dela. Mas Então, eu vou chegar nesse ponto. No nosso Estado brasileiro, que foi instituído pela Constituição de 88, o Judiciário recebeu uma missão extremamente importante, que é a de dar a última palavra em interpretação da legislação e dos conflitos de interesse que surgem na sociedade. Então, o entendimento da Justiça Federal em Alagoas é nesse sentido, de que a pedra de toque para você avaliar a caracterização do segurado especial ou não é a essencialidade do trabalho rural. Essencialidade, esse é o ponto que o judiciário toca e se louva. Então, a gente não desconhece que existem casos de regime de economia individual, né? Que as pessoas falam muito em regime de economia familiar, mas é possível também que a pessoa execute aquele trabalho em regime de economia individual. Eu vou dar um exemplo do outro lado. Eu já fiz N acordos na justiça em que a gente tem o cônjuge, por exemplo, o marido, servidor público, município, ganhando um salário mínimo ou pouco acima disso. E a gente tem a mulher desempenhando atividade rurícola, né? E aí eu já fiz vários acordos de salário maternidade, de aposentadoria, de auxílio-doença, porque a pessoa realmente era segurada, tinha prova, conhecia do labor rurícola, tinha as características, e aí eu estava embasado no entendimento da própria jurisprudência, que nesse caso, esse vínculo do marido de um salário mínimo ou pouco acima disso não descaracteriza a qualidade de segurança especial. Porém, a gente se depara com circunstâncias outras, extremamente diferenciadas, em que a gente tem pessoas com benefícios altos, né, no teto, pessoas que exercem atividade como militar, como professor, tem remunerações elevadas e que descaracterizam a essencialidade do trabalho rurícola daquele outro cônjuge. Mas a gente não tem como... a não ser que ela tenha uma negativa na justiça. Não tem. O servidor público não só pode fazer o que a lei permite? Não, mas aí, Está escrito mas na lei. mas a jurisprudência é uma das normas, inclusive se você for lá na lei de introdução ao Código Norma do Civil, direito brasileiro, né? ela vai dizer que a jurisprudência é uma das fontes do direito.
Então, numa situação como essa, vocês podem, se tiver um caso como esse, entre em contato com a gente manda uma sentença dessa, para você e você se baseia na sentença, embora não seja a sentença daquele caso específico, mas como ela trata de uma situação análoga, ela pode tranquilamente ser usada. É a mesma coisa do parecer. Se eu mando um parecer para ti que não é do teu caso específico, mas o parecer trata da mesma matéria que você está apreciando, eu preciso fazer um parecer específico? Não, já tem um parecer idêntico. Então a sentença é a mesma coisa. Se você tem uma sentença que mesmo que não envolva as partes, mas aquilo que é decidido na sentença em todos os aspectos similar ao que está sendo decidido na via administrativa, é tranquilo pela lei de introdução ao Código Civil, que a jurisprudência é uma das fontes. Assim, Eu vou dar um exemplo para os colegas. Eu acho que, pelo que a gente conversa, a gente nem chega a consultar o cônjuge, o pai da criança. Você na maioria dos consulta? casos não faz isso, né? Até mesmo porque a prova É o nome da... não era o nome do ela não está usando nada, ela não está usando mas o critério que o judiciário usa, o Paulo, e aí eu volto a insistir, perdoem aos colegas da insistência, que o judiciário é quem tem a palavra final, a interpretação da legislação. Nós não somos nós, nós somos também, digamos assim, sujeitos, intérpretes, sujeitos de direito. Sujeitos de direito, interpretamos a legislação, mas quem dá a última palavra nessa matéria não é a administração pública, né? Em todas as matérias jurídicas é o Poder Judiciário. Então, qual é o entendimento que a Justiça coloca? E eu volto a pedir vênia aos colegas para bater nessa tecla. É que o critério é a essencialidade do trabalho rural. Aí eu vou dar um exemplo para os colegas, um exemplo absurdo, mas que não é coisa tão difícil de acontecer. Se chegar aqui uma senhora que é esposa de um auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, um auditor fiscal da União, e ela tem uma gleba de terra, chega aqui com a documentação toda e tem lá aceitando de casamento, e você, por alguma razão, resolve consultar no portal de transparência da União, o portal de transparência do governo federal, descobre que o marido dela recebe uma remuneração, que eu não sei quanto é que ganha um auditor hoje, mas vamos supor, por imposto, 10 mil reais. Eu acho que é mais, mas por imposto, 10 mil reais. Você acha que uma pessoa que planta 2 tarefas de terra, colhe feijão e milho, vive dessas 2 tarefas de feijão e milho, ou da remuneração do marido, que ganha 10 mil reais? Né? Eu concordo, assim, concordo plenamente, sendo que a gente, enquanto servidor e não judicante, né? A gente não pode achar, a gente tem que fazer de acordo com o que está, documentação, o que está. Esse é o nosso questionamento. Não, mas aí não é achar. Isso não é o que a gente quer fazer, porque toda aquela insegurança. Tá, vem o caso da segurança da gente. No caso dele, se o amigo tiver dúvida, aí eu sugiro formular uma consulta à Procuradoria. Mas aí eu só peço vênia para discordar do colega, que aí não é questão de achar, é uma questão objetiva. E é questão de interpretação do Judiciário. Escrito nas nossas legislações, nas nossas consultas, lá no www.consultar, não diz isso. Mas Nos casos de descaracterização não tem isso. Entendeu? Mas repare só, o instrumento. A gente vai consultar. E essa questão não tá. Isso aí depende da análise da lei. E a legislação que interpreta é o Poder Judiciário. Isso o Judiciário se louvou na lei. A IN é um ato infralegal. A lei que está acima da IN, mas né? Eu estou analisando um processo administrativo. Eu, como técnico, eu vou me embasar nas minhas instruções normativas. Mas eu quero. não vou colocar. Não é hierarquia, Ariana, perdão, mas não é hierarquia de normas. O que é que está acima? A IN, é a lei e a Constituição. Não, se eu na estou verdade? dizendo, e eu acredito no que você está dizendo, mas eu não tenho ali na minha frente, na hora de eu analisar o processo, eu não tenho nada na instrução que me diga isso. Eu vou embasar o meu despacho em quê? Na lei e na orientação da Procuradoria. Não, se vocês vierem a orientar. Estamos orientando agora. A visita serve para isso. Escreva que a gente faz. Pronto, então nos formula a consulta que a gente responde. É porque assim, Será assim? essa questão ela é um pouco controversa mesmo, mas é importante a gente amadurecer nesse sentido, porque assim, tem casos em que a Previdência ela nega quando deveria conceder, e tem casos que a autarquia concede quando deveria negar. Então esse caso que a gente está apontando, se você conceder,
com certeza vai ser uma concessão que no futuro Pode ser indevida. ela é indevida, E vai se voltar contra o concessor. E talvez ela entre aí naquele critério que eu apontei na 871 de erro grosseiro. Né? Por que a gente considera isso erro grosseiro? Talvez para o servidor, e aqui eu quero ser bem sensível à realidade de vocês, para o servidor você acha que não, mas é porque vocês exercem um trabalho que as leis elas têm, digamos assim, uma hierarquia bem clara para o operador de direito que é formado, e o servidor nem sempre é formado. Você faz o concurso, não é obrigado a ser formado em direito para assumir, né? Não, Só que nem era para analisar o processo. isso aí Isso é outra controvérsia. A gente chega a questionar a instrução normativa da lei, da Constituição. Estive recentemente lá na PS de Porto Calvo, né? E o colega lá bateu forte nisso e eu respeito a opinião dele, mas a Justiça já foi instada a se manifestar sobre isso, e a opinião dele era que técnico não podia fazer análise administrativa, né? Um colega ganhou recentemente agora. Mas ele é afastado das funções e vai fazer sua função técnica. Pode ser, Não pode mais analisar processo. Pode ser que ele tenha ganho numa situação específica, talvez a Procuradoria perdeu o prazo, essa coisa toda. Mas se você olhar a jurisprudência, ela, inclusive a gente tem informação recente de que outros casos foram ajuizados e que a jurisprudência reconheceu que a lei não fecha a porta para você fazer esse trabalho, né? Não é só um trabalho específico dos analistas, mas é claro, se eu estivesse na situação de vocês, eu vou ser bastante sincero, se eu acredito que eu tenho esse direito, eu vou para a Justiça. Como é o nome? Tem nenhum. Só tem o regional. Não, tem o Tribunal Regional Federal, regional. mas se for no âmbito do JEFs, tem a turma da. Mas como é turma matéria de local e a servidor, turma acho que elas nacional. teriam que ir pelo processo normal, né? Depende da No processo matéria. do colega, a turma ficou... Eu acho, doutor, que nesses casos eles têm demandado no juizado especial. O E JEF aí aceita vai para a também. turma recursal e para a instância superior que atende o Turma Nacional de Uniformização. Que, salvo Aí engano, a turma formou, nesse processo dele, eles botam lá que a turma formou... Como é? O entendimento. entendimento. Mas a jurisprudência tem caminhado no sentido contrário, de acolher. Pode ser ter sido uma situação específica Uma situação desse colega. específica, né? E aí eu particularmente, vocês fiquem à vontade, né? Se você acha que não tem essa obrigação e quer pagar para ver ou quer ir para a Justiça, a É o Procuradoria... direito de todo cidadão. a Procuradoria Demandar, fica né? tranquila quanto a isso. A gente quer ter uma relação de amizade e mais do que isso, até uma relação de parceria, né? Por isso a gente está passando essas informações, porque eu acredito que essas questões, você sabe, quando o dinheiro falta, o que o governo vai fazer? Vai apertar. Essa semana estão dizendo aí que se não passar o crédito suplementar, vai deixar de pagar a luz. E aí a questão vai apertar mais. E se o dinheiro continuar, nessa dificuldade que está, para você ter uma ideia, a Justiça Federal ia pedir para a PSDJ sair do prédio porque não tinha dinheiro para água e cafezinho. Então o país não está de brincadeira, né? A gente, como pesquisador mesmo, foi pesquisa. 6 meses sem receber, tipo, o juiz pede, né, daqueles prazos, eu não estou indo mais fazer. 6 meses sem receber, eu vou fazer o quê, né? Nessas zonas rurais por aí E distantes. você paga combustível? Eu pago combustível, é pneu que rasga, né? Eu não estou indo mais. Né? E para vir para cá, eu vim também no meu carro pessoal. Né? Difícil, Não tem dinheiro para mandar carro para cá. Mas por que eu venho? Porque eu quero prevenir a minha responsabilidade. Porque eu acho que no serviço público a gente tem que trabalhar assim. Se você prevenir a sua, você está bem. O colega preveniu a dele, está bem. Eu não posso prevenir a do meu outro amigo, né? Se ele não quiser prevenir, ele vai arcar com a responsabilidade dele. Mas eu acho que essa questão da análise administrativa, você recebe uma informação que vai trazer um benefício para a autarquia que te paga o salário, né? Porque eu só recebo salário no fim do mês porque o governo tem dinheiro para me pagar. E eles estão dizendo aí que a próxima etapa é não pagar a gente, servidor é o quê? Porque tem aquela PEC que foi na época do Temer, que foi o quê? A PEC para congelamento dos gastos por 20 anos, né? E aquela PEC, ela fala que se a situação de receita continuar batendo na lei da responsabilidade fiscal, o que vai acontecer em um determinado momento? A possibilidade até de flexibilização da estabilidade do servidor público, né? Então isso vai chegar um dia na minha porta, né? Então, para que isso não chegue, eu vou tentar fazer a minha parte. E é por isso que a gente está passando. Todas as APS
Pra gente é até chato isso, porque a gente repete a Não, mesma mas coisa. Isso eu acho bom, porque assim, até hoje eu entrei no INSS em 2012, nunca vi isso que, não é porque vocês estão aqui não, mas isso que você está fazendo, eu nunca presenciei, qual é a dificuldade, mande pra gente e tal. Porque assim, é uma iniciativa muito boa realmente e ajuda, porque a gente se depara com vários casos Essa situação. diariamente que a gente fica sem saber o que fazer, com dúvida e tal, e é bom ter esse suporte, né? O colega Paulo concluir a fala, o que acontece? O próprio judiciário tem sido mais sensível a essas questões até de equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência, questão de atenção ao orçamento público, aventuras jurídicas que se deparam todos os dias. Falando numa linguagem popular, hoje o juiz federal já está, perdão da expressão, já está de saco cheio desse tipo de aventura jurídica. Então, quando a gente exorta os colegas para ampliar essas consultas das bases de dados, inclusive consultar o cônjuge, eu não estou querendo, digamos assim, impor o meu entendimento para os colegas, estou só compartilhando experiências e nem um intuito correcional, né? E nem de jeito nenhum. A intenção não é, digamos assim, enfiar nada na cabeça dos colegas, é compartilhar experiências. Por quê? A gente entende que são situações em que a gente vislumbra a jurisprudência caminhando nesse sentido e vem dar respaldo aos colegas, porque eu vou citar só aqui esse exemplo. Tem colega que às vezes atuou numa determinada situação, num determinado processo, aí vem TCU, vem CGU, vem não sei quem e tal, determinando a instauração de processo administrativo para apurar a responsabilidade do servidor. Então, quando a gente passa essa questão para os colegas, é preocupado com a situação funcional dos amigos, entendeu? Porque a Procuradoria anda numa parceria estreita com os colegas das APS. Eu mesmo, eu estou falando, e o Dr. João conhece um pouco do nosso trabalho, eu estou falando com conhecimento de causa, modéstia à parte, porque eu não fico no gabinete mandando e-mail para as pessoas e sem conhecer a realidade. Esse trabalho eu já venho caindo em campo e o Dr. João se irmanou conosco e tal, desde 2017 que eu faço isso, entendeu? Já caio em campo, conheço os colegas quase todos pelo nome, entendeu? Quando eu chego nas APS, graças a Deus, a recepção é muito boa. Cria um vínculo de amizade mesmo. Uma amizade estreita, entendeu? E o Dr. João comprova isso. É a primeira vez que eu venho à APS de Coruripe, mas outras agências, eu só falta colocar os pés na mesa. Porque tamanha a intimidade e o carinho que eu sou recebido pelos colegas, modéstia à parte. Então, quando a gente vem aqui, estendendo as mãos e se irmanando com os colegas. Nem quero impor o meu entendimento, né? O Dr. João com certeza da mesma forma, mas a gente está só compartilhando ideias, compartilhando experiências, com o intuito inclusive de dar respaldo aos amigos e de prevenir que os amigos tenham que se explicar em algum processo administrativo. É isso que a gente não é verdade? Fazer as coisas direito. Com certeza. Então, o receio nosso, que inclusive eu tenho esse cuidado, que às vezes até tem algum colega que precisa de uma assistência nossa e tal, às vezes chega uma notificação de corregedoria e tal, eles vêm se socorrer de mim, pede informação, às vezes eu faço alguma nota técnica, mando para os colegas, justamente para embasar aquela explicação que o colega vai dar. Então, é muito melhor a gente chegar no tempo da calmaria, não é, doutor? E compartilhar a experiência, prevenir esse tipo de coisa. Porque se o colega vai e concede aqui um benefício com uma senhora que recebe, que o marido é auditor fiscal da Receita, e depois tem o TCU, faz um batimento lá, essa mulher aqui é a esposa do auditor ou de um técnico da Receita ou de um juiz de direito, pode acontecer. Tem muitos magistrados que tem fazenda, que tem propriedade, a esposa pode dar entrada num auxílio-doença, num salário de maternidade, numa aposentadoria, e depois, tem um caso, quando vier a usina, vamos usar a expressão popular. Eu acho que dessa questão do automático ou não, a colega habilitou e aprovou ele como segurado especial. Ele é dono das terras, então o nome dele passou, ela acho que não teve atenção, né? Acho que lá de União, se eu não foi. Aí a sorte foi que ele pediu revisão, ele veio dizer que ele não era rural, né? Aí fiz a revisão, né? Botei o vínculo de urbano, tirou de rural e aprovou a aposentadoria urbana e não a rural. Porque estava lá positivo, ela apenas entrou, né? Como ele falou do automático, esse é o risco do automático. Estava lá, quando ela jogou bonito do cara, migrou todinho para o especial, ela só fez aprovar, tchau. Quando vier a cacetada, a corredoria não quer saber dessas coisas, nesse né? caso,
Provavelmente ele devia ter alguma coisa no CNIS Provavelmente que o CAFI. Não, mas ele tinha lá o CAFI. Mas ele devia ter alguma. Se ele tinha direito de aposentadoria humana, ele tinha alguma coisa lá que descaracterizava ele como segurado especial. Não era para ser segurado especial de todo jeito, isso aí. Mas aí E passou, com essas né? integrações de base de dados, tem sido uma coisa extremamente recente e que vai numa vanguarda. Recentemente até o Dr. João teve a oportunidade de compartilhar conosco uma aproximação com o IPREV, né, que é o Instituto de Previdência do município de Maceió, em que o IPREV está querendo acessar as bases de dados da autarquia para poder, muitas vezes, identificar. Às vezes tem um servidor lá do município de Maceió, por exemplo, só de dezembro, que está afastado de licença médica e está recebendo, aliás, com um vínculo na aviação, no âmbito privado, e tem lá um vínculo dele no CNIS e recebendo a remuneração como se estivesse afastado do serviço. Então, nesse tempo de transparência e de busca de enxugamento de gastos públicos, o regime próprio do município de Maceió está querendo buscar os dados no regime geral e vice-versa. Daqui a pouco o regime geral vai estar buscando o que a gente está colocando aqui, isso é uma realidade. Daqui a pouco o regime geral está buscando essas plataformas dos regimes próprios, isso tudo vai ser integrado. E se chegar um negócio desse aqui, fizer uma pesquisa do núcleo familiar, do CONJUGE, de quem quer que seja, e pegar uma coisa dessa, uma aposentadoria rural com a mulher de um auditor da Receita ou do juiz de direito ou quem quer que seja, isso daí vai se cobrar de quem considera esse negócio. Então, para a gente evitar esse tipo de coisa, né, que hoje é uma realidade, até os juízes mais benevolentes, eu fiz audiência no mutirão, e até o juiz mais benevolente aqui da sessão judiciária está julgando improcedente salário de maternidade de moço cujo pai da criança recebia R$2.000 como professor. Então imagine situações mais extremas, de gente recebendo benefício no teto, gente que é militar, entendeu? Que o núcleo familiar não depende da atividade rural. Aí tem, tá entendendo? nesses casos tem também quando a pessoa é casada, e aí tem a gente tem agora, desde a portaria 1, que tirou a entrevista e fez aquela declaração, ela tem a opção realmente de dizer se ela trabalha individualmente ou em regime de economia familiar. No caso dela dizer que trabalha em regime de economia familiar, numa situação dessa, realmente no mínimo a pessoa tem que ter mais atenção ou fazer um parecer. Mas, por exemplo, no caso do salário de maternidade rural, o mais comum é de não ser casado, companheiro, se quer assistir. No caso do salário de maternidade, você sabe quem é, porque está lá o pai. Embora que às vezes você não ache nada no CNIS, mas assim, você não tem como dizer que ela é companheira, que vive em união estável ou coisa do tipo, né? Às vezes no próprio processo não tem essa informação que. Não, quando não que tem, uma coisa quando não outra. tem esse respaldo nos autos, eu reconheço que para os colegas se embasar nisso é um pouco mais complicado, mas às vezes tem situações que a gente tem, por exemplo, pega lá uma certidão de casamento, eu dou exemplo, porque eu sei que não dá para os colegas consultarem todos os processos, mas você pega lá uma certidão de casamento de uma senhora que está pedindo a aposentadoria, aí você tem lá, certidão de casamento, fulano de tal, casado com Beltrano, e vem lá, servidor público, a profissão do marido. Aí qual é digamos assim, a sacada da coisa? Vou consultar para ver se esse sujeito tem algum vínculo aqui no CNIS e tal. Médico, né? Aí, No caso dela apresentar a certidão, né? Que assim, eu só estou dando um exemplo, entendeu? Mas alguma coisa que chama a atenção dos autos. Aí a certidão é um exemplo, entendeu? Você sabe que no LOAS hoje em dia só é dizer que é separado de fato, né? Então eu sei. Mas depois isso às vezes se vira contra a pessoa. Às vezes a pessoa vai na justiça atrás da pensão. E chega lá na justiça e diz, não, mas eu não estava separado, eu vivia com ele. A gente sabe dessas coisas que isso tudo respinga no nosso dia a dia lá. Eu cansei de pedir cópia de processo E quando de a gente que cópia está não entrada em existe? pensão Eu que tô recebe com um LOAS que a cópia para não ver foi o achada. familiar dela. Eu vou indeferir. Não achou a cópia? Não, porque no CIB ou no Grufan lá, às vezes a gente tem a informação, não é o papel, né? A gente sempre gosta de pedir para colocar no processo a cópia, o que ela colocou lá no requerimento, né? Mas se não tiver, justamente, a gente tem o entendimento que se aquela pessoa participasse do grupo familiar, ela não teria conseguido o benefício. Então, ou ela prova o restabelecimento do vínculo conjugal e aí já vai gerar daquela data da prova o recebimento é indevido, já vai gerar para ela um
processo de MOB, né? No caso desse, da pessoa que declara que estava separada de fato, depois vai atrás da pensão, ela vai ter que trazer prova da união estável. É como se o casamento tivesse dissolvido e ela vai ter que. Vai ser o mesmo tratamento da união estável. Ela vai ter que mostrar que estabeleceu a união e mais, vai ter que demonstrar a carência. Né? Vai ter que demonstrar que há 2 anos, pelo menos, estabeleceu a união estável. O casamento. Mas ele vai ter o mesmo tratamento. Não é carência entre aspas. Para dizer quanto tempo ela vai receber. Isso, As 4 exatamente. É porque a gente, na linguagem mais do dia a dia, até no próprio judiciário, a gente chama entre aspas de carência. Mas é aquele período mínimo que ela vai ter para poder ter a percepção do benefício mais pra Naquela frente. que queriam colocar como carência. Aí quando foi para a lei, mudaram. Isso, exatamente. Aí, porque nesses casos só recebe por 4 meses, né? É o mesmo que nada. É o mesmo que dizer que não recebeu a pensão. Não, é. Só dá pra pagar a caixinha. Pois é. Aí nesses casos eu estimulo os colegas a ter esse acesso ao portal da transparência. Claro, não dá para consultar assim. O ideal seria você consultar no mínimo o portal da transparência do federal e o do, pelo menos o do município. Executivo, o do município e do estado, do poder executivo. Para você poder ter esse embasamento. É claro, é como eu disse, não dá para fazer em todos, mas naqueles em que você identificar uma situação que chame a atenção, eu acho interessante os colegas fazerem essa pesquisa. Afora isso, eu sugiro aos colegas também, em casos em que, por exemplo, de pensão por morte, caso de morte violenta, sempre uma consulta ao Google é interessante. Você põe lá o nome do falecido, entre aspas, você vai ela que atentou contra a vida do... Se foi a mulher que atentou contra a vida. Também isso, mas não só. Às vezes na notícia do óbito a gente descobre situações do contexto da morte da pessoa. Né? Às vezes lá consta a profissão da pessoa, em que circunstância ela faleceu, às vezes tem lá profissão vigilante. Oi? Eu vi um caso desse do bombeiro de combustível. Pois O é. cara agricultor tinha todas as provas, aí quando foi pro judiciário perdeu lá porque no Google tava foto, assassinado. Perfeito. Exato, era onde eu ia chegar. Eu nunca tinha visto isso. Como foi ela? Ele era frentista, tava como frentista, tinha as provas de pescador, tudo lá de próprio até. Ele era frentista e tinha as Tava provas bico de frentista, mas tava como pescador. Uhum. Aí foi, né, perdeu, administrativamente foi pra justiça. Quando chegou lá, aí vira a matéria que ele tava como frentista. Isso foi em Sergipe ou Alagoas? Apropriado ainda. Ah, certo. Mas nós começamos a fazer esse trabalho na época em que eu atuei lá na Procuradoria de Itabaiana. Lá em Sergipe a gente começou a juntar as notícias de óbitos nesse caso de morte violenta. E foi uma experiência que nós criamos lá e trouxemos aqui para Alagoas. Então, nesses casos, o próprio magistrado, quando vê morte violenta, instrumento contundente, instrumento pérfuro contundente, ou homicídio... Ação de projeto, tem às vezes projeto de arma de fogo, PAF, né, PAF. Projeto de arma de fogo. É o instrumento pérfuro contundente, que é o mesmo projeto de arma de fogo. Enfim, toda morte violenta, nós fazemos isso e o próprio juiz faz. Ele põe lá o nome do falecido, entre aspas, no Google, acha a notícia do óbito e isso vai embasar a sentença. E até no próprio relatório da perícia oficial, que tem um linkzinho aqui. No caso do Célio, para dizer que Pelo qual- ele descaracterizou porque ele era frentista. No caso desse, a gente ganhamos vários processos com consultas Isso assim. na esfera administrativa a gente pode Com utilizar certeza, isso aí. com certeza. Se tiver alguma dúvida, ficar com receio ou achar se pode, se não pode formular uma consulta pra gente. Nós vamos ter todo o prazer, toda a satisfação de ajudar e de responder. É como a Ariana disse, põe no papel, eu disse, então consulte que a gente põe. Como a gente falou, que a gente nunca teve essa oportunidade com a Procuradoria, a gente tinha o costume, quando tinha alguma dúvida, mandava para o SRD, né? E aí o SRD, quando não conseguia responder de alguma forma, acho que encaminha. Às vezes encaminha para lá. Porque assim, eu mesmo deixei de mandar muito para o SRD, porque não tem uma resposta conclusiva. Às vezes a gente faz uma pergunta, diz onde é que está na legislação, fiquei com dúvidas, nesse caso concreto, haveria o reconhecimento de direito? Não, está aqui o processo todo, é evento, não, diz, não. Então assim, é o mesmo que a pessoa não ter perguntado para fazer. Então, aí até deixei de estar mandando, agora tem esse canal. Quando eu incluí vocês no grupo, ou eu ou o Dr. Nelson podem reprisar esse link aí, essa relação, né, que o senhor... me guiando aqui com um roteirinho, doutor. Pronto, que o Dr. Nelson preparou esse material e nós postamos, ele mandou pelo e-mail. A gente colocou no grupo, porque no grupo hoje já tem mais de 100 servidores lá. Então realmente um canal que tem uma abrangência grande, né? Você coloca aquilo lá e muitas pessoas
poder se beneficiar modéstia daquelas à parte, informações. Paulo, mas tem sido excelentes os resultados, hein, doutor? Muita gente O pessoal tem sido elogiado. tem sido beneficiado, né? Com certeza. Em alguns casos também, eu indico aos colegas ficarem atentos aonde a pessoa emitiu a documentação, né? RG, CTPS, carteira de trabalho, título de eleitor. Tem uma tabelinha prática que eu posso compartilhar com os colegas também, onde a gente identifica a regional em que foi emitido o CPF da pessoa, né? Conforme o dígito do final. Aí Eu sei que tem o negócio do número 4, que é do Nordeste. Isso, exatamente. Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Por exemplo, Claro. os 3 últimos números. Tem os 2 do Despreza dígito. depois do tracinho é O o último último. tem que ser 4. Né? Isso, exatamente. Se for 8 é São Paulo, por exemplo. Foi o último número? Despreza os 2. Diga seu CPF. Do dígito. É aqui, Foi Sergipe, 4. é 5. Ah, É 5. 50, exato. Entendeu? Aí, com esse roteirinho prático, você consegue identificar onde a pessoa emitiu o CPF e o título de eleitor. Porque às vezes a pessoa passou muitos anos em São Paulo, por exemplo, e aí do título de eleitor é o dígito 01. Se você pegar o título de eleitor da pessoa, você vai ver dígito 01. E às vezes ela transferiu para cá, para recente, e é para demonstrar que tinha domicílio eleitoral aqui na região. Mas emitiu esse título em São Paulo e passou muitos anos morando lá. Então, esse elemento somado à análise do conjunto probatório, às vezes o CPF emitido fora, o título também, RG, filho nascido fora, isso daí forma uma convicção de que aquela pessoa não cumpriu o período da carência para Isso é mais nos casos de rural, né? Todas essas Essas dicas são bastante úteis, principalmente para rural, mas algumas delas se aplicam ao longe também. Algumas delas se aplicam ao longe também. Com certeza. A gente já teve tanta fraude de CPF, carteira. Ah, sim. Mas aí não é... Quando ele falou, no caso que ele falou, é porque a pessoa morava em São Paulo e dizia que exercia atividade aqui. Isso. Nesses casos, as pessoas realmente forjaram documentos. Os documentos não são falsos. Existe o que é Eu falso. até estou junto com um colega de uma peça do sertão investigando uma questão dessa, de pessoas fictícias que foram criadas para fim da entrada em Loas. Não, a gente recebeu, agora a gente conseguiu identificar, até foi notificada a Polícia Federal. Fui depois. Porque estavam vindo pessoas como o idoso, né, Loas idoso, dos documentos, só tinha identidade de CPF, só tinha identidade de CPF. E todos agora, e tiraram de Sergipe. Então assim, como aqui em Sergipe, porque e tal. Não é fronteira, né? Aí, na verdade, estava suspeito. Mas assim, a gente não é perito da polícia, nem tinha nada dizendo que era. Então assim, parece que a assistente social lá em Penedo notificou que o rapaz do cadastro único, porque eles tinham cadastro único. Esse pessoal porque para dar entrada tem que ter. Tinha que, eles todos tinham cadastro único. E a maioria tinha inscrição no CNIS, mesmo que feita recente, né? Aí disse, que a pessoa lá tinha aberto um BO, alguma coisa assim, do cadastro único. Aí foi quando a gente pegou e começou a oficiar a gente suspendeu, parece que só chegou a ser 3 ou 4 concedidos. Era o mesmo número. Aí suspendeu, sobrestou na verdade, né? O pessoal estava dando entrada, a gente segurando os processos. Aí foi quando começou a vir as respostas dos cartórios, que não era. Aí pronto, depois desse dia que foi feita a notificação, sumiu, não apareceu mais Nesse caso que ninguém. nós pegamos lá, são pessoas com a carteira, o registro de nascimento emitido no Tocantins, já depois de adulto, aquele registro extemporâneo. Aí tirou a carteira. Sentença, ainda dizendo que tem sentença. Não falei alusão à sentença, só diz que foi emitido já uma pessoa adulta, por declaração do próprio interessado. Uma perda com a central de análise é justamente isso, porque a gente sabe que essas quadrilhas, elas agem, mudam de DPS, né? Vão mudando de DPS. Então a gente recebeu, quando a gente foi ver na agenda, aí tinha vários, e Loas idoso é mais deficiente, então a gente sabe que não tem essa demanda de idoso. Então assim, de repente vários. Quando você vai para a central de análise, eu peguei um processo, ela pegou outro, não tem um padrão. Como vinha aqui, era mais fácil de visualizar o padrão, né? Claro, entendo. E para finalizar, eu cito aos colegas aqui, além da perícia oficial que eu já citei do portal de transparência, cito também aqui uma base interessante para se consultar, que é a base do Detran, caso de pessoas que muitas vezes têm habilitação C, D ou E, e às vezes até com informação de que a pessoa exerce atividade remunerada, que isso pode ser um elemento que a pessoa
tem um outro tipo de fonte de renda, exerce uma atividade incompatível com o trabalho rural, que é onde os colegas podem fazer a consulta no site do Detran, o site da perícia oficial que eu já citei, no caso de mortes violentas, a plataforma do TSE, para que seja feita a consulta não só do local de votação, que muitas vezes até a pessoa já traz aquela certidão, mas também em caso de pessoas que exerceram atividade política e tal, é claro, ninguém vai ficar pesquisando isso de todos os processos, mas quando você tiver algum elemento indiciado de que a pessoa, por exemplo, pega lá no CNIS e tem lá que a pessoa teve vínculo com a Câmara de Vereadores, aí você já desconfia. Aí no caso, você pode ir no Divulga Cante, que é uma plataforma do TSE, para verificar relacionada à CDL, que a gente possa ver com relação ao tempo, que às vezes abrir empresa, fechou, que está aparecendo nos defesos. A gente já consulta, no caso do rural, no CNIS, se tem CNPJ, né? Pelo CPF, e Mas até no painel cidadão já tem aquele QSA, a consulta já está ali. O MEI, vocês também conseguem consultar na base de dados? O MEI? Ainda não. Só assunto nisso. Porque nesse caso também eu ia sugerir... Ele aparece, eu consultar acho que ele MEI. aparece porque ele pesquisa pelo CPF, Então, e possivelmente. aí ele, por exemplo, esse pessoal de rural, principalmente o pescador, que com o negócio de defesa, eles fazem o C, porque ninguém contribui, né? Aí, pescador começou, segurado especial, aqui eu nunca vi contribuir, aquela contribuição sobre a comercialização, né? Só comecei a ver depois que começou a história do defeso, que veio pro INSS, que tinha que ter então eles têm SEI, e eles, de alguma forma, fazem essa contribuição previdenciária. Mas até então, e aparece no painel, quando a gente bota lá, aparece tanto é que você vai lá para ver se realmente é um SEI, que geralmente está como pescador ou produtor rural, aí beleza, ou se é um CNPJ que poder dar problema, né? Claro, e além da consulta do TSE, nesses casos aí de pessoas que possivelmente exerceram atividade político-partidária e tal, mesmo sem ser eleito, mas lá vai estar constado não só o patrimônio, como a profissão declarada pelas pessoas. Então eu já peguei vários casos da pessoa declarar a profissão, outra que não segurado, que não agricultor, então descaracterizando e constava lá no Divulga Cante, e patrimônio. Às vezes a pessoa tem um patrimônio incompatível com a situação de regime de economia familiar. E por fim eu citaria também até a base de dados da companhia elétrica, né, a atual Equatorial, que às vezes a gente pega um domicílio da pessoa fora daquela região. Às vezes a gente pega pessoas com domicílio até na capital, em bairros até com um certo padrão de vida elevado, e que faz a gente desconfiar que aquela pessoa não reside naquele local, pegou só aquela documentação para fim de dar entrada no benefício. Mas esses links a gente vai reencaminhar, doutor, novamente, e aí a gente deixa como uma contribuição para os colegas das nossas experiências no dia a dia. E, como eu disse, a gente não vem ensinar nada para ninguém, muito menos correcionar. A gente vem estender as mãos, compartilhar um pouco da nossa experiência e aprender também com os colegas. E aí, como eu disse, a gente está à disposição, se coloca totalmente franqueando aos colegas alguma dúvida de interpretar alguma sentença ou de se pode ou não embasar um deferimento numa consulta dessas. A gente está sempre à disposição para dar a nossa opinião, que é claro, não vincula os colegas têm liberdade para decidir, mas que na medida do possível, com certeza essas consultas podem agregar valor e trazer um embasamento melhor e dar mais segurança para os colegas, tanto para conceder um benefício de forma fundamentada, com segurança, quanto para negar com o mesmo embasamento, com a mesma segurança. E, como eu disse, estamos aqui de braços abertos, não é, doutor? Com toda humildade. A intenção não é ensinar nem correcionar ninguém, é aprender mais, compartilhar experiências e nos irmanarmos como colegas que somos servidores públicos. Só para dar um encaminhamento, aquela questão que você posicionou das dúvidas com relação ao ofício 25, pode me mandar pelo e-mail que a gente toma. Qual é o e-mail seu? É o e-mail que eu falei, o da PFAL, porque eles abrem o processo para a gente via Sapiens. PFAL, né? pf.al@gu.gov.br. Aí quando você encaminhar o e-mail, você pode dizer, né, abrir tarefa para PFA e INSS via Sapiens. Aí você junta o anexo porque eles abrem a tarefa. Tá entendendo? Esse já foi acordado com o administrador de lá, que é o Rodrigo. Abrir tarefa para PFA e INSS. PF e INSS.
via Sapiens. Sapiens é S-A-P-I-E-N-S, certo? Então, é aquele ponto, você fazendo isso, a gente dá os encaminhamentos e assim que tiver a resposta, devolve. E a outra coisa, e a resposta vai vir pelo tarefas, provavelmente. Eu posso até mandar... eu posso até mandar, como você está me solicitando pessoalmente, eu posso até mandar para você também. Mas, normalmente, esse tipo de resposta vem pelo tarefas. E outro ponto que eu percebi que há necessidade de encaminhamento é com relação a essa questão que ela apresentou ou qualquer outra que vocês queiram manifestação jurídica, né? Pode fazer dessa forma. Se for matéria de benefícios, que eu acho que vai ser, né? Tudo é por esse caminho aqui. Tudo é esse caminho que você está. Né? Você manda um e-mail e pede abrir tarefa para a PFA-INSS via Sapiens. Aí a gente devolve, tá certo? Devolve assim que retornar a manifestação lá do setor competente, tá bom? No mais, é só agradecer principalmente ao Elber, né? Que eu sei que ele abriu mão de muita coisa que ele tinha que fazer para nos escutar. Agradecemos muito, viu, Elber? E qualquer coisa que você precisar, é uma via de mão dupla. Estamos lá, pode mandar pelo grupo. Se quiser mandar, às vezes a pessoa quer uma coisa pessoal, pode mandar diretamente para mim pelo WhatsApp. Eu prefiro o WhatsApp porque eu estou com o celular o tempo todo e já respondo na hora. O e-mail, às vezes, eu não tenho acesso imediato, né? Então a gente está tentando um canal que seja mais rápido, né? Tudo é num processo mais rápido. Mas agradeço também a nossa colega, mais uma vez. Nós agradecemos vocês. Também ao Paulo, tá bom? E estamos aí com as portas abertas para receber as solicitações dos colegas. Deus abençoe a nós.